Olá, aqui é o pastor Rafael, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo pela carta aos Romanos. Você é meu convidado e minha convidada para continuar trilhando aqui juntos esse caminho do conhecimento da palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é edificar a igreja de Jesus Cristo e crescer em santidade e em justiça diante de Deus. Estamos estudando a carta aos Romanos, você tem aí em cima o link dos outros estudos. Nós já estamos no 6º estudo. O estudo acontece de duas maneiras. Aqui os vídeos postados todas as terças-feiras, às 19h30. Aqui embaixo nas descrições você vai encontrar um questionário para ajudar no seu estudo individual da Palavra de Deus. E na quinta-feira, toda quinta-feira, nós temos um encontro marcado no Zoom, onde nós podemos conversar de uma maneira mais interativa a respeito do texto estudado durante a semana. Você também é nosso convidado, é só você entrar lá no link, pegar o ID da reunião e entrar para participar conosco. Os estudos do Zoom também estão sendo gravados e colocados aqui na nossa playlist do canal do YouTube da Igreja Batista Capital. Vamos lá, vamos começar hoje por uma pergunta, que é a pergunta do título, da capa do nosso vídeo. Você já morreu? Né? Que pergunta estranha. E nós vamos entender, dando continuidade ao pensamento de Paulo, que no capítulo 5, Paulo estava falando a respeito da justiça imputada a nós mediante o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. O que ele queria dizer é que a graça de Deus, ela é superior à nossa necessidade de perdão. Ou seja, se eu peco um tanto, Deus vem com a sua graça. Se eu peco um outro tanto, Deus vem com a sua graça. A graça de Deus, a justiça de Deus, ela é muito maior do que a nossa natureza, a nossa capacidade de pecar. Por isso que para muita gente é estranho. Mas por que Deus perdoa aquele multi-assassino, aquele serial killer? Se a pessoa se arrepender de fato, o pecado dela é tão grande quanto o pecado de um mentiroso, de um orgulhoso. Né? Deus sempre cobre os nossos pecados, o pecado da humanidade, através do sacrifício e do sangue de Jesus Cristo. E aí Paulo então vai começar o capítulo 6 com uma pergunta. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele está falando de alguém que já aceitou a Cristo e que agora tem a oportunidade de pecar novamente, porque isso faz parte da nossa natureza. E Paulo diz, então, quer dizer que eu posso então continuar pecando? Na verdade, eu posso abrir mão da minha vida e sair pecando por aí, porque Deus sempre vai cobrir os meus pecados com a sua graça? E a resposta de Paulo é a mesma. Na verdade, essa pergunta Paulo faz 3 vezes. Ele faz no capítulo 3, lá pelo versículo 7 e 8. Ele faz agora no início do capítulo 6, ele vai fazer na metade do capítulo 6 novamente. Ou seja, essa é uma pergunta importante, porque de fato existem pessoas que argumentam isso. Se Deus já cobriu os meus pecados por causa do sangue de Jesus, eu não preciso mais me preocupar com o pecado, eu posso continuar pecando e Deus vai sempre cobrir de graça a minha vida. Mas a resposta de Paulo é um enfático: de maneira nenhuma. Não faça isso, isso é uma tolice, isso é uma insensatez, não pense dessa maneira. Você não está entendendo o que é a graça de Deus. Porque o que Paulo quer dizer agora, e o que ele vai argumentar daqui para frente nesse capítulo, é que existe uma maneira de nós, quando temos a nossa natureza mudada, nós temos uma maneira de vencer o pecado. É isso que Paulo quer dizer. E a maneira que ele propõe, a maneira que ele explica para nós, é o que eu vou chamar de CCC. É a co-crucificação com Cristo. Isso mesmo. O que Paulo vai nos mostrar é que naquele momento exato em que nós cremos em Jesus Cristo, em que a mensagem do Evangelho realmente se torna uma verdade pessoal na minha vida, ou seja, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, naquele momento eu fui crucificado com Cristo. E aí que vem a morte. Por isso que eu já perguntei para você, você já morreu? Porque se você não morreu de verdade, a sua luta contra o pecado vai ser muito pior. Na verdade, você não vai conseguir lutar contra o pecado. Porque a única maneira de lutarmos contra o pecado, aquele pecado que existe dentro de mim, é morrendo. Morrendo com Cristo, sendo crucificado com Cristo. E essa é a ideia de Paulo aqui. Paulo quer que todos nós morramos com Cristo.
A exemplificação que ele dá disso é a respeito do batismo. E aqui é um dos sérios ensinamentos de Paulo a respeito do batismo. Para que serve o batismo? E ele vai explicar no versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. A representação do batismo é essa. Quando uma pessoa entra na água, né, para ser batizada, e ela é afundada na água, e nós estamos trabalhando aqui com o batismo por imersão, que é o mais fidedigno à própria palavra batismo. Quando uma pessoa ela é afundada na água, aquilo representa o sepultamento dela. Ou seja, eu, Rafael, o velho Rafael, que nasceu sem Deus, que viveu pecando até os seus 20 e tantos poucos anos, num dia determinado, decidiu morrer com Cristo. E ele vai transmitir isso para todas as pessoas ao redor, o sepultamento. E as pessoas ao redor, as testemunhas do batismo, na verdade são as testemunhas de um enterro, né? Então, o Rafael, o velho Rafael, foi sepultado no batismo. E quando ele emerge da água, ele vem para uma nova vida. Uma vida de ressurreição, assim como Jesus fez, morreu e depois ressuscitou. E essa é a exemplificação do batismo. A pessoa, quando passa pelo batismo, ela morre para si mesmo, é co-crucificada com Cristo. E agora ela retorna da morte para a vida, para uma nova vida. E o que é esta nova vida? Essa vida de uma pessoa ressurreta? É uma pessoa totalmente livre do pecado, e que ela vai viver nas alturas, andando e voando como os anjos? Não, não é isso. Na verdade, esse capítulo é interessante porque esse é o capítulo mais fúnebre das Escrituras. Porque nessa primeira parte do capítulo, que vai até o versículo 14, aparecem nada mais, nada menos do que 15 vezes a palavra morte, ou morrer, ou alguma coisa relacionada a isso. Por quê? Porque essa morte, ela é uma morte pontual naquele dia que você aceitou a Cristo, mas ela também é uma morte diária. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, né, siga-me, tome a sua cruz, né, morra diariamente. A cada dia você deve morrer para os seus desejos. Essa é a nova vida, é a novidade de vida que Deus tem para nós. Na segunda parte deste capítulo, Paulo vai vai usar a ilustração da escravidão para mostrar como nós devemos viver. Paulo aqui começa a falar um pouco da prática de vida daquele que se converteu a Cristo na luta contra o pecado. A ideia mais ou menos é a seguinte: a escravidão mostrava que a vontade de uma pessoa, do escravo, ela estava totalmente ligada ao seu senhor, ou seja, a vida do escravo era para servir ao senhor. O escravo não tinha vontade própria, ele apenas obedecia ao seu senhor. E Paulo vai falar aqui que nós somos escravos daquilo que nós obedecemos. Grave isso, é muito importante. Você é escravo daquilo que você obedece. Paulo então quer dizer o seguinte: quando nós éramos ligados à nossa velha natureza, ou seja, antes de conhecer a Cristo, eu obedecia à lei do pecado. A lei do pecado mora no nosso coração, faz parte da nossa natureza. É o seguinte: você olha alguma coisa que não é seu e você deseja aquilo, isso é cobiça, isso está no seu coração, é aquela sujeirinha que está no seu coração. Você olha para aquilo, você deseja aquilo, e aquele mau desejo fala com você. Fala, vai lá e pega, porque você quer aquilo. E se você obedece esse mau desejo que está no seu coração, você é escravo do seu mau desejo, e a Bíblia chama isso de pecado. Ou seja, toda vez que nós estamos diante de uma situação em que eu tenho que obedecer à minha própria vontade, e eu obedeço à minha vontade, eu estou sendo escravo do pecado. É assim que é o velho homem, assim que o velho homem funciona no seu dia a dia. Mas o que Paulo quer dizer é que agora que nós fomos ressuscitados com Cristo, temos uma nova vida, somos uma nova pessoa. E essa nova vida me traz liberdade. Liberdade do quê? De fazer o que eu quero? Não, de maneira nenhuma.
A minha liberdade agora é a liberdade de não obedecer mais ao meu desejo, mas sim de obedecer ao meu Senhor. E é assim que funciona. Eu vejo aquilo lá que não é meu, eu quero aquilo, e o meu mau desejo conversa comigo mesmo e diz: vai lá e pega, porque você quer. Mas agora eu me lembro que existe um Senhor, um Deus no céu, que me diz: não, você não precisa daquilo. E o Espírito Santo que habita em mim, que fez a circuncisão no meu coração, diz para você também: não, não faça isso. E agora você pode obedecer a duas vozes. A voz do pecado que mora no seu coração, mas você também pode obedecer à voz do Espírito Santo, a voz da palavra de Deus no seu coração, que foi implantada, que foi cirurgicamente implantada no seu coração. E você agora é escravo daquilo que você obedece. E essa é a liberdade que você tem em Cristo Jesus como uma nova pessoa. Você tem a liberdade de escolher obedecer ao pecado ou a liberdade de escolher é obedecer o seu Senhor. E quando nós obedecemos ao nosso Senhor, nós produzimos vida. E é isso que vai falar no finzinho deste capítulo. Quando nós escolhemos obedecer ao meu pecado, isso vai me levar para a morte. E quando nós escolhemos obedecer o meu Senhor, isso vai me levar à santidade e à vida eterna. E nós terminamos esse capítulo com o versículo 23, tão famoso: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Eu espero que você já tenha morrido. E se você ainda não morreu, essa é uma grande oportunidade de entregar a sua vida para Jesus Cristo e morrer para os seus pecados, e morrer para o seu mau desejo que habita no seu coração, e usufruir a partir de agora da liberdade de obedecer ao nosso Senhor e conquistar a vida eterna pelos méritos de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Até mais.